Boa noite, desejamos as boas-vindas aos que estão aqui presentes e aos internautas que nos acompanham pela rede. Vamos fazer uma oração inicial. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós e sobre o palestrante que irá nos falar também, que tu o capacites a transmitir os seus conhecimentos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, o Numar SCB promove uma palestra através da oficina Diálogo sobre as Origens, com a controvérsia Criacionismo-Evolucionismo, aqui na Rua 8 de Setembro, número 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Se você tiver interesse em participar aqui com a gente, chegue aqui toda quinta-feira, às 20 horas. Os internautas podem encontrar o Numar SCB através do site numar.scb.org.br. Curta a nossa página lá no Facebook e se inscreva no nosso canal ali do YouTube, Numar SCB. Se preferir, o e-mail numarscb@gmail.com. Hoje, nós temos a honra de receber como palestrante o Dr. Wellington dos Santos Silva. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Salvador, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Adventista da Bahia, é mestre em Genética e Evolução pela Universidade Federal de São Carlos, é doutor em Patologia Molecular pela Universidade de Brasília, pós-doutor em Genética Humana e Médica pela Universidade Federal da Bahia, professor de Genética Humana pela Faculdade Adventista da Bahia, Ciência e Religião no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, em Cachoeira, Bahia. E também é diretor do Museu de Geociência. Hoje, Dr. Wellington Silva nos falará sobre epigenética, criação e evolução. Desde já, agradecemos ao Dr. Wellington Silva a disponibilidade de estar aqui nos passando seus conhecimentos. Obrigado, Rose. Quero cumprimentar aos nossos amigos que estão aqui presentes e também aos nossos internautas que estão nos acompanhando pela internet. Eu agradeço pelo convite de estar mais uma vez, já tive a oportunidade de estar aqui antes e estou feliz de poder estar aqui mais uma vez com vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre epigenética, criação e evolução. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, nós ouvíamos falar muito pouco sobre epigenética. E quando eu concluí o meu doutorado 8 anos atrás, a gente ouvia falar muito pouco em PCR quantitativo, PCR em tempo real. E hoje é uma coisa bastante comum. O pessoal que está trabalhando aí com as pesquisas em genética, quase todo mundo agora só quer trabalhar com expressão gênica, fazendo PCR em tempo real. Então, de certa forma, nós estamos falando aqui de algo que está, vamos dizer assim, na crista da onda, né? Esse assunto epigenética não é um assunto assim bastante conhecido e nós vamos agora compartilhar com vocês um pouco este conhecimento e, ao mesmo tempo, mostrar as implicações que este assunto tem para esta controvérsia entre o criacionismo e o evolucionismo. Então vamos começar aqui com as definições. O que é epigenética? Epigenética é o estudo da variação fenotípica e características celulares e fisiológicas que são causadas por fatores externos ou ambientais que se modificam desativando os genes e afetando a leitura que as células fazem, ao invés de modificações na sequência de DNA. Então, aqueles mecanismos que são resultado não de mudanças na sequência de DNA, mas na expressão dos genes. Nós chamamos isso de mecanismos epigenéticos. A palavra epigenética, veja, epi quer dizer que está acima, né? Genética é mais conhecido, né? Tem a ver exatamente com os genes, né? Então, nós estaremos estudando mecanismos que estão relacionados à regulação dos genes propriamente dita, e não com a sequência de DNA nesses genes. O termo epigenética, ele foi criado por Conrad Waddington em 1942. Quando ele criou esse termo, ele tinha a ideia de unir duas áreas do conhecimento: a genética mendeliana, que já estava em franco desenvolvimento, e também o próprio desenvolvimento.
o termo epigênese, que tem a ver exatamente com o desenvolvimento do ovo, do embrião, ele queria exatamente unir essas duas áreas. Ele era um visionário, mas, na realidade, devido a outros caminhos tomados pela genética, esse assunto ficou um pouco que de lado, escondido, né? E depois de muito tempo é que ele voltou a fazer parte da academia, das pesquisas, e hoje nós estamos aí realmente com uma grande produção nesta área, né? Mas ele criou esse termo nesta época. O termo não é, portanto, tão novo assim, né? Bem, eu quero mostrar aqui para vocês nesse slide, em poucas palavras, o que significam então esses mecanismos epigenéticos, né? Eu não quero realmente entrar muito nesse assunto, porque vai ficar um pouco denso para vocês aqui. Eu sei que os nossos internautas têm pessoas de diferentes áreas, eu não quero ser tão árido para não tornar vocês cansativos, né? Mas vamos ver aqui, em poucas palavras, o que significa isso. Nós temos aqui, por exemplo, os cromossomos, tá certo? Vocês estão vendo aqui um cromossomo, é assim que nós observamos os nossos cromossomos ao microscópio óptico. O nosso cromossomo ele é formado por DNA e por proteínas. O DNA, na realidade, ele nunca está sozinho. Geralmente, ele está acompanhado por proteínas, principalmente proteínas histonas. Existem várias classes de proteínas histonas que estão ligadas ao nosso DNA. Então, essa associação de DNA mais proteínas, nós chamamos de cromatina. Ok? Então, veja, quando é que o nosso DNA está em atividade? Ou seja, quando é que os nossos genes estão sendo transcritos, produzindo RNA e, posteriormente, sendo traduzidos em proteínas? Geralmente, é nesse estágio aqui em que a cromatina está descondensada. Nós chamamos de eucromatina. Portanto, vocês estão vendo aqui, ó, a cromatina é como se fosse um colar de contas. Nós temos aqui essas estruturas aqui, esse núcleo aqui formado por histonas, ok? Vocês têm aqui 4 moléculas de histonas, H2A, H2B, H3 e H4. São 2 moléculas de cada uma dessas histonas que formam um octâmero. E em torno de cada octâmero, o DNA ele dá cerca de 2 voltas. E isso ocorre durante toda a molécula. É uma forma de empacotamento do nosso material genético. O nosso DNA, quando ele está totalmente distendido, ele tem cerca de 2 metros de comprimento. Ou seja, o seu DNA ele é maior do que você. O DNA de uma única célula. Mas esse material genético ele está tão compactado e consegue caber no núcleo de uma célula eucariótica com alguns micrômetros de diâmetro. Então, como que isso é possível? É exatamente através dessa organização da cromatina. A intérfase, que é exatamente o período entre 2 divisões, o nosso material genético ele está assim distendido. Então é aqui que você vai ter a transcrição dos genes. Os genes vão estar em atividade. Agora, quando a célula está passando por um processo de divisão, geralmente esse material genético ele sofre uma condensação até chegar a esse estágio máximo de empacotamento, que são os cromossomos. Portanto, quando nós falamos de cromatina, de cromossomos, nós estamos falando da mesma coisa. A diferença é exatamente o estágio em que a célula se encontra. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, a cromatina, quando um gene ele é silenciado, geralmente existem alguns mecanismos envolvidos nesse processo. E eu vou mencionar um aqui que é o mecanismo mais estudado, o mecanismo epigenético mais compreendido hoje, que é exatamente a metilação da cromatina. No próximo slide vai ficar mais fácil para vocês verem. Deixa eu mostrar, adiantar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa figura, mostrando aqui, existem regiões no nosso genoma que são ricas em citosina e guanina. E, geralmente, essas regiões elas estão presentes nas regiões promotoras dos genes. E nessas regiões promotoras, o que acontece quando ocorre a incorporação desses radicais metila por um grupo de enzimas especiais chamadas de metilases? Isso é o sinal para que ocorra a condensação da cromatina e, consequentemente, os genes não sejam expressos mais. Então, vai ocorrer exatamente uma inativação desses genes, temporariamente, né? Então, a metilação do DNA é o mecanismo mais estudado. Existem outros, a deacetilação, existem mecanismos de RNA de interferência que também estão envolvidos, mas o mais conhecido e o mais estudado é exatamente a metilação do DNA. Então, voltando aqui ao quadro anterior, ao slide anterior, vocês estão vendo aqui exatamente essas
substâncias que são acrescentadas aqui, esses grupos metil aqui, eles são sinal exatamente para levar à condensação da cromatina, a metilação da cromatina e posteriormente a sua condensação. E aqui vocês estão vendo aqui, ó, quando o DNA está acessível, né, e o gene está em atividade. Bom, por que nós estamos falando isso? Hoje nós sabemos que existem muitas doenças crônicas como diabetes e vários tipos de câncer que estão associados a mecanismos epigenéticos. Ou seja, quando há alguma falha em um desses mecanismos epigenéticos, o que vai acontecer é que um gene que deveria estar inativado, ele passa a ser expresso. Imagine um fator de transcrição que está sendo produzido, transcrito. E imagine também um outro gene que deveria estar em atividade, mas ele foi metilado. Então isso leva ao surgimento de várias doenças autoimunes, algumas desordens mentais, diabetes e vários tipos de câncer. Muito bem, então a metilação é exatamente a incorporação do radical metil nas citosinas, e como existe exatamente na fita complementar uma outra citosina que está em diagonal, isso vai fazer com que haja uma metilação desta região. E aí, consequentemente, essa região não poderá ser, a RNA polimerase não poderá se ligar para ocorrer a transcrição, né? Então, em poucas palavras, eu queria exatamente falar para que vocês pudessem entender o que é que significa epigenética. Então, são mecanismos que estão envolvidos na regulação dos nossos genes. São mecanismos de metilação, de deacetilação, mecanismos de RNA, de RNA, microRNAs ou RNAs de interferência. Enfim, você tem uma série de fatores que estão envolvidos na regulação da nossa cromatina e, consequentemente, na expressão dos genes. Agora vamos falar de um outro assunto, porque o nosso foco aqui é exatamente falar de evolucionismo e criacionismo. O que é que isso tem a ver? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui na história. Vocês estão vendo aqui nesse slide um quadro que sintetiza muito bem o pensamento que ainda domina nos dias de hoje, o pensamento evolucionista, e que surgiu exatamente na década de 40. Durante os anos 1920 até 1940, houve uma verdadeira tentativa dos evolucionistas de tentar salvar o darwinismo. Porque a ideia da seleção natural, logo quando ela foi lançada para a academia, com a publicação do livro de Charles Darwin em 1859, a seleção natural ela não foi aceita rapidamente. Houve realmente uma dificuldade, inclusive nos meios acadêmicos. Os próprios defensores de Darwin, no início, tiveram dificuldades. Então, depois, com o surgimento da genética, a partir do início do século XX, um grupo de pesquisadores resolveu se unir para tentar exatamente salvar o conceito, aquele conceito que poderia ser mais importante dentro do pensamento de Darwin, que foi exatamente o conceito de seleção natural. Então, vejam aqui, nós temos mutação e recombinação genética, que são conceitos da genética mendeliana, vocês estão vendo aqui, mutação e recombinação, que são a principal fonte da variabilidade genética nas populações, e a seleção natural, agora falando exatamente do evolucionismo, né, do darwinismo especificamente, a seleção natural atuaria sobre alguns genótipos e fenótipos também que levariam à adaptação da população. Então, esse daqui é exatamente um corolário do pensamento evolucionista. E ele foi estabelecido na década de 1940. Foi exatamente uma fusão da genética, dos conceitos da genética mendeliana com o darwinismo. Então, até os anos 1920, houve um declínio do darwinismo. E a partir daí, houve um recrudescimento do darwinismo através dessa fusão com a genética. Então, vocês estão vendo aqui uma síntese do pensamento que ficou conhecido como neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Então, relembrando, nós temos a mutação, que leva à variabilidade, a recombinação genética nos organismos diploides de reprodução sexuada. A seleção natural atua sobre essa variabilidade, levando à adaptação das populações. Ok? Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho, aqui estão exatamente nesse slide, os principais nomes que foram responsáveis pelo neodarwinismo. Fazer essa síntese das ideias de Darwin com a genética mendeliana. Sewall Wright, John Haldane, Theodosius Dobzhansky, esse aqui inclusive
emigrou, né, saiu da Rússia para os Estados Unidos e foi um dos grandes defensores também. Ernest Mayr, que morreu em 2005 com 100 anos de idade. Então esse grupo aqui foi o grupo que teve a função de tentar ressuscitar Darwin dentro dos meios acadêmicos. Okay? Foi exatamente apresentando a teoria sintética da evolução. Agora, se nós olharmos um pouquinho para a história da biologia, nós vamos ver que houve algumas coisas que levaram a essa teoria, mas que acabaram exatamente suprimindo outras teorias alternativas. Então eu quero falar para vocês, esse historiador William Provine, um historiador da biologia, ele exatamente estudou esse período, né, da síntese evolutiva, e ele chega a afirmar o seguinte: a síntese evolutiva eliminou outras teorias sobre evolução, em grande parte devido ao sucesso da abordagem matemática de Ronald Fisher, John Burdon Sanderson Haldane e Seville Wright. Aquelas figuras que eu apresentei para vocês no slide anterior. Então, esses homens apresentaram uma abordagem matemática, e isso foi muito atraente para a comunidade acadêmica, mas isso acabou eliminando algumas teorias alternativas. Por exemplo, teorias que contemplavam vamos supor, o fluxo de informações do ambiente para o genoma. Aqui, essa abordagem ela se centraliza basicamente no gene. Então, William Provine disse que isso daqui realmente acabou não sendo muito bom, porque esse foi um período que acabou eliminando outras teorias alternativas. Ele também afirma que os modelos matemáticos de seleção natural para um loco com 2 alelos, de Fisher, Haldane e Wright nos anos 1930, e que constituíram então um poderoso alicerce da síntese evolutiva, constituem, na verdade, um convite ao equívoco. Veja, ele mesmo mostra, quando a gente aprende, até hoje nós aprendemos na universidade, né, nos bancos da escola, que é aquela história do azão vazio, né, o dominante, o recessivo, e a gente tenta explicar exatamente a evolução com base em um loco. Mas, na realidade, a gente tem que olhar que o genoma ele é muito mais complexo. E existem outros fatores que não são apenas genéticos, que não estão simplesmente associados à sequência de DNA. Mas essa foi a ideia que prevaleceu. E isso acabou exatamente levando ao esquecimento ideias como a de Conrad Waddington, um conceito que ele havia estabelecido de assimilação genética, que não foi, na época, devidamente, vamos dizer assim, analisado. Muito bem. Mas, nas últimas décadas, especialmente nos últimos 20 anos, houve realmente uma mudança no pensamento devido ao descontentamento com a teoria sintética da evolução. Por quê? Hoje, é uma coisa que não é muito ventilada para o público leigo, mas já faz parte do meio acadêmico esse descrédito da seleção natural. Ou seja, aqueles que trabalham com biologia evolutiva, muitos deles sabem que a seleção natural não tem esse poder de levar, por exemplo, à macroevolução, que é encontrada aí nos livros de biologia, de paleontologia, enfim. Na realidade, o que existe aqui é exatamente um descontentamento, porque ele sabe que a seleção natural ela funciona mais em populações estáveis, populações grandes, pamíticas. É ali que vai funcionar. Mas a gente sabe que nem sempre a evolução seguiu este caminho. Então, como é que nós podemos resolver isso? Então, muitos biólogos evolucionistas insatisfeitos, né, com a teoria sintética da evolução, que está centralizada na ideia do gene e da seleção natural, eles acabaram exatamente pensando em outros conceitos e tentando exatamente somar ao conceito da seleção natural. Então, é o que ficou conhecido como a síntese expandida. Então, existem outros fenômenos, que são outros processos que são levados em conta, por exemplo, a deriva genética, a taxa de mutação e, mais recentemente, a epigenética. Aqui vocês estão vendo nesse slide aqui um livro que já foi, inclusive, traduzido para o português, a capa desse livro, traduzido pela Companhia das Letras, né? O título é Evolução em 4 Dimensões. São essas duas mulheres aqui, autoras deste livro, Eva Jablonka e Marion Lamb. Essas duas mulheres, elas escreveram esse livro e elas propuseram agora um tipo de evolução em 4 dimensões. Quais são essas 4 dimensões? Eu vou fazer aqui um breve resumo desse livro, né, para que vocês possam depois, quando lê-lo, conhecer e entender melhor, né? Mas uma breve pincelada aqui. Quais são essas 4 dimensões? A primeira dimensão é a dimensão genética. A segunda dimensão é a dimensão
epigenética. A terceira dimensão é a dimensão comportamental e a quarta dimensão, a dimensão simbólica. São esses os termos que elas usam. Elas fazem uma análise, primeiramente falando da dimensão genética, para elas houve realmente um equívoco quando a biologia trouxe para o centro, né, dos estudos da genética e da evolução o conceito de gene. Para ocorrer mudanças, deveria apenas simplesmente ocorrer variações na sequência de DNA. Então, isso para elas realmente foi um problema muito sério, porque o conceito de gene é um conceito central, mas eles não levaram em consideração um conceito de redes, contexto dependentes, né? Para que os genes também, eles interagem, eles não agem no vácuo, eles interagem com o contexto ecológico. Então, elas procuram exatamente fazer essa crítica, mostrando que esse conceito, embora tenha sido realmente central para a teoria sintética da evolução, para o neodarwinismo, ele acabou realmente levando ao esquecimento outras ideias tão importantes que elas vão apresentar na sequência. A epigenética. A epigenética, esse conceito inicialmente foi um conceito intuitivo, porque nós sabemos que todos nós aqui somos provenientes de uma única célula. Hoje nós temos trilhões de células. E nós somos formados por mais de 200 tipos diferentes. Mas veja, como é que um tipo de célula, apenas um tipo, uma célula, um embrião, um zigoto, ele é capaz de se transformar em 200 tipos de células diferentes. Então já existe algum tipo de mecanismo epigenético que leva a isso. Porque todas as nossas células, elas têm o mesmo genoma, o mesmo DNA. Porém, elas são diferentes. Elas expressam proteínas diferentes. O que significa isso? As células da minha pele, os genes que estão em atividade são diferentes dos genes que estão nas células do osso, por exemplo. As células do fígado, os genes que estão em atividade, eles estão silenciados nas células do cérebro. E ali vocês vão ter outros genes que vão estar expressos. Então, existe algum mecanismo que regula isso. Então, a partir dessa ideia do próprio desenvolvimento, eles começaram a perceber que existem outros mecanismos, só que isso nunca tinha sido trazido para o contexto da discussão sobre evolução. Então, de uns 15 anos, 20 anos para cá, que isso começou exatamente a ser feito. Eles começaram a incorporar esse conceito e mostrar que, além dos mecanismos propostos, já conhecidos, essas duas autoras acham que mecanismos epigenéticos deveriam também fazer parte dessa discussão. Então, centralizado nisso, a epigenética. Muito legal esse conceito, eu acho que até aí tudo bem. A terceira dimensão tem a ver com a dimensão comportamental. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, A dimensão comportamental, veja bem, nós sabemos que muitos dos nossos comportamentos são influenciados pelos genes. Psicólogos evolucionistas, biólogos, já fazem trabalhos assim. Só que como eles ainda são influenciados pelo pensamento da teoria sintética, o que eles fazem? Quando eles estão estudando um determinado comportamento, eles procuram identificar algum polimorfismo novo que esteja associado àquele comportamento. É aquela visão baseada na teoria sintética. Isso, para elas, realmente é um equívoco. Você tem que realmente analisar o comportamento como sendo exatamente um resultado de complexas interações genéticas e epigenéticas também. Então, veja que aqui nós temos também a influência do contexto ecológico, a influência do ambiente no qual esses organismos estão inseridos. Isso também vai ser decisivo para a expressão de determinados genes. E, por último, a dimensão simbólica, eles falam exatamente da cultura. Né? Porque, na realidade, o que acontece? Nós somos capazes de criar símbolos e combinações quase que ilimitadas a partir desses símbolos que nós compartilhamos em sociedade, em grupos. E, nesse sentido, elas procuram mostrar que esta evolução simbólica ela acaba sendo muito mais forte do que a própria genética. O nosso código genético ele é mais limitado do que o nosso código simbólico. E isso é capaz de levar exatamente a outros níveis da própria evolução. Então, eu estou dando esse resumo aqui para vocês entenderem como que esse conceito foi trazido, como que ele foi incorporado. Primeiramente, ele é uma reação à própria ideia que estava centralizada no gene, a ideia da teoria sintética, e agora vocês estão vendo a tentativa de unificar esse conceito com a evolução. Mas como é que nós podemos realmente interpretar isso, entender isso a partir de uma perspectiva criacionista? É o que nós vamos apresentar daqui a pouco. Mas veja só que coisa interessante.
as ideias de Marion Lamb e Jablonka acabaram realmente ressuscitando esse cidadão aqui. Vocês devem conhecer bem Jean-Baptiste de Lamarck. Hoje nós estudamos as ideias de Lamarck, elas estão aí nos livros de biologia como se fosse apenas um fato histórico. Eles não têm mais, as ideias dele não têm mais valor científico para nós. Só que com essa ideia da epigenética, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos ressuscitando Lamarck. Nós estamos vivendo um neo-lamarquismo. É claro que as ideias lamarquistas não são exatamente iguais às que ele defendia. Mas a epigenética, ela tem exatamente a ver com a influência do meio ambiente sobre o nosso material genético, sobre as nossas células. Então vocês estão vendo aqui que agora, nós estamos tendo aqui uma verdadeira tensão entre esses dois pensadores. Esse daqui ainda está vivo, ele não está morto não, está mais vivo do que nunca. E esse daqui ainda teima, ainda insiste em não morrer. Certo? Ele ainda continua, porque a ideia de seleção natural ainda é muito forte. Não conseguiram substituir, a maioria dos livros ainda apresenta isso. Mas o que nós vamos perceber é que é essa tensão entre o darwinismo e o lamarquismo. Né? Hoje nós precisamos exatamente entender, que eu sei que alguns podem estar achando que eu estou falando uma heresia, mas na realidade as ideias de Lamarck, de certa forma, elas passam agora a ter um valor novamente dentro desse contexto da epigenética. Ok? Bom, o importante, eu quero ver aqui tirar duas conclusões dessas ideias de Marion Lamb e Jablonka. A primeira é o seguinte, que a evolução ou as mudanças microevolutivas, elas não vão acontecer simplesmente quando há mudanças na sequência de DNA. Ou seja, a informação, o fluxo da informação, que geralmente na teoria sintética é visto do gene para o fenótipo, agora é o contrário. Nós temos uma inversão desse fluxo. Do ambiente para o genoma. Nós podemos sim sofrer influências e isso fazer parte do nosso fenótipo e isso ser incorporado, né, de tal forma que seja passado para gerações seguintes. Então, essa transmissão de certas características fenotípicas, nós chamamos de plasticidade fenotípica transgeracional, em outras palavras, a epigenética. Isso é interessante que vocês tenham em mente, que isso não leva a essas mudanças, não tem nada a ver com mudança na sequência de DNA, mas simplesmente em alterações desses mecanismos epigenéticos. Estão conseguindo me acompanhar aí? Ok. Vamos adiante então. Agora vamos então fazer agora uma análise da epigenética baseada no design. Na verdade, nós não temos muitos autores. Para ser mais sincero, mais exato, eu consegui nas minhas pesquisas, uma revisão que eu fiz, encontrar apenas uma referência de um criacionista falando sobre esse assunto. Eu quero compartilhar aqui algumas ideias dele com vocês. Um autor americano chamado Guglielmo, o sobrenome dele é Guglielmo. Tem 3 artigos que ele escreveu para o jornal criacionista Answers in Genesis, chamado Technical Journal, e o 3º volume ele fala basicamente sobre a epigenética. E eu quero compartilhar aqui algumas ideias para vocês. Será que existem alguns mecanismos que permitem essa estabilidade de determinados fenótipos que podem ser passados para gerações e que não envolvam mudanças na sequência de DNA? Sim, existem muitos. Muitos exemplos. É o que ele chama de sistemas resilientes. Sistemas que são capazes de serem modificados para que o organismo se adapte ao meio ambiente e essas mudanças fenotípicas sejam transmitidas para gerações seguintes. Um desses sistemas resilientes que eu trouxe para mostrar para vocês, eu não vou falar aqui de muitos exemplos, porque a literatura já tem uma gama imensa de exemplos epigenéticos, né? E eu queria mostrar exatamente esse daqui, da molécula de chaperona HSP90. Então, sistemas epigenéticos, eles podem facilitar uma variação rápida, herdável por várias gerações. As chaperonas são proteínas que têm uma função importante no ciclo celular. Quando as proteínas são sintetizadas, as chaperonas são aquelas proteínas que vão fazer com que elas sejam dobradas, né, para que elas tenham uma formação tridimensional. Isso é importante para a função da proteína. E o que vai fazer com que essa proteína se dobre da maneira correta e no tempo exato é um grupo de proteínas, né, uma família, né, que nós chamamos de chaperonas. E a HSP90 tem um papel importante. Eu peguei essa imagem aqui da internet, mostrando ela aqui, esses 2 braços aqui abertos e aqueles fechados, né,
tem que ter a presença de molécula de uma ATPase, né? De moléculas de ATP, para que leve essa mudança. E com isso ela vai se ligar a outras proteínas recém-sintetizadas. Então, lá no citosol, quando as proteínas são sintetizadas nos poliribossomos, essas proteínas, para que elas sejam encaminhadas, dobradas e empacotadas nas vesículas do retículo endoplasmático, essas proteínas têm um papel importante. Bom, o que foi que os cientistas descobriram? Que a molécula de chaperona HSP90, ela está envolvida numa série de fenótipos. E um desses fenótipos tem a ver exatamente com o peixe cego da caverna. Todos aqui já devem ter visto ou ouvido falar, né, sobre este peixe. Um peixe que passou a viver na caverna, não tinha necessidade mais da visão, e a partir de processos de mutação e seleção natural, essa é a ideia que a gente aprende, né? Isso que a gente aprendeu nas escolas, eles acabaram se adaptando ao ambiente cavernícola. Mas hoje nós temos uma compreensão diferente com base na descoberta desses sistemas resilientes. Os cientistas sabem que a molécula de chaperona HSP90 ela tem um papel importante no desenvolvimento do olho durante a fase embrionária. Aqui vocês estão vendo aqui um peixe de caverna, Astyanax mexicanus. Aqui ele tem olho, está bem evidente. Já esse daqui, ele não tem olho. Né? Dá para a gente perceber bem assim, a superfície é uma redução. Na realidade existe uma gradação, desde olhos pequenos até completamente ausentes. Isso acontece devido à resposta desses sistemas que funcionam como se fosse um biosensor aos níveis de salinidade que são encontrados dentro da caverna. Então, quando você tem águas superficiais fora da caverna, geralmente o desenvolvimento evolui para um olho normal. Mas, quando esses peixes estão dentro de cavernas, dependendo do nível de salinidade, as moléculas de chaperona elas estão envolvidas exatamente no desenvolvimento de olhos pequenos ou ausentes. Não há desenvolvimento do olho. Então, a gente aprende que isso levou muito tempo, talvez milhões de anos, para que eles pudessem realmente evoluir e chegar àquele estágio. Mas o que acontece na realidade é que houve simplesmente um deslicamento dos genes que são responsáveis pelo desenvolvimento do olho. E esse sistema aqui, as moléculas de chaperona, elas foram descobertas exatamente numa época em que as células, quando elas são submetidas a um estresse ou a um choque térmico, HSP vem exatamente do inglês, né? Proteínas de choque térmico, acabam aumentando a expressão destas proteínas para que elas possam pegar as proteínas que foram desnaturadas e voltar ao estágio, à estrutura, à forma tridimensional correta. Mas vejam que quando a célula está passando por essa situação de estresse, as moléculas de chaperona elas também estão envolvidas na regulação de outros genes que são importantes no desenvolvimento do organismo. Então, vejam só que coisa interessante. Eu não tenho aqui nenhum slide para mostrar, mas, por exemplo, quando nós analisamos uma planta que é um modelo mais utilizado, modelo vegetal mais utilizado no estudo de, como é que se diz, estudo vegetal, de epigenética em plantas, nós vamos perceber que existe uma verdadeira, como é que chama? Arabidopsis thaliana. Agora eu me lembrei agora. Arabidopsis thaliana é uma planta pequenininha e que ela é um modelo mais utilizado, um dos modelos mais usados na genética vegetal para mostrar exatamente a regulação também. Então tem o comprimento da raiz, o surgimento de espículas na epiderme, tudo isso é regulado por esse sistema de moléculas de chaperona. Ok? Então, veja que você tem uma alteração muito grande no fenótipo devido exatamente à presença dessas proteínas. Isso aqui funciona como um sistema resiliente. Não houve mudança, gente, no material genético. Esse fenótipo aqui, não houve nenhuma alteração. O que houve simplesmente foi uma alteração na regulação. Não houve nenhuma alteração na sequência de DNA, mas houve uma alteração na regulação dos genes que são responsáveis pelo desenvolvimento do olho. Mas eles estão presentes lá. Ok? Muito bem. Eu estive recentemente, no mês de julho desse ano, na ilha de Galápagos, nas Ilhas Galápagos. Nós ficamos na ilha de Santa Cruz durante uma semana e nós participamos de um encontro de criacionismo e ali nós tivemos assim a oportunidade de poder discutir várias ideias. E foi exatamente durante esse período que a gente passeou um pouquinho, visitamos alguns lugares. É um lugar realmente assim de uma fauna singular, né? E certamente um dos animais que são mais conhecidos, né,
são os famosos tentilhões de Darwin. Os tentilhões, eles são muito parecidos com os pardais que nós temos aqui no Brasil, certo? Com uma diferença. Existem algumas espécies, como essa que vocês estão vendo aqui, ó, que tem um bico muito grosso. Deixa eu mostrar para vocês aqui o próximo slide. Aqui foram fotos que eu tirei. As fotos não estão muito boas porque eu tirei com o meu celular, tá? Mas dá para você ver aqui, ó. Esse daqui é o macho. O macho, geralmente, ele tem a plumagem preta, a coloração preta, e a fêmea, ela é cinza. É a diferença do céu. Mas o bico, não parece um filhote de papagaio? É isso que chama a atenção, né? O bico desses pássaros, você não encontra isso em nenhum outro lugar, porque eles estão adaptados exatamente ao tipo de vegetação que geralmente são sementes de cactos, né? Então, essas duas espécies aqui, ó, aliás, perdão, aqui é uma espécie só chamada Geospiza fortis. Deixa eu voltar aqui o slide anterior. Eu acho que é esse aqui, se eu não estou enganado. Fortis, é esse aqui, ó. É esse aqui. E você tem uma outra espécie também, que é o Geospiza scandens. Está percebendo que ele é mais afilado? E ele é mais retilíneo? O Geospiza fortis, ele tem esse formato aqui, ó. Ele é um pouco mais grosso. Por que eu estou falando isso? Veja, inicialmente, quando Darwin estudou isso nem chamou a atenção dele. Mas quando ele levou para a Inglaterra, e um ornitólogo amigo dele percebeu certas variedades no tamanho do corpo, na forma do corpo, e principalmente no tamanho e na forma dos bicos desses animais, eles passaram a fazer parte da literatura e são usados até hoje como um dos exemplos, né, mostrando o que a seleção natural é capaz de fazer em espécies que estão isoladas, né? Muito bem, então, isso daqui, todos nós aprendemos que é fruto da seleção natural. Ok, tudo bem. Mas quanto tempo leva isso? Essas ilhas que estão em Galápagos, tudo leva a crer que elas não tiveram contato nenhum, essas espécies não tiveram contato nenhum com as espécies que estavam exatamente no continente. E alguns podem pensar aí um número muito grande. Então, veja, talvez milhões de anos, muitos desses animais estavam isolados, né, dos animais do continente, e isso permitiu que eles se desenvolvessem. Então, eles acreditavam que realmente seria fruto da seleção natural, mas isso levaria um longo tempo. Só que aconteceu o seguinte, estudos recentes começaram a perceber, eu vou mostrar para vocês aqui, um casal, ele está aqui, nessa fotografia que eu peguei do YouTube, né? E aqui vocês estão vendo aqui uma ilha, uma das ilhas do arquipélago Galápagos. É chamada de Daphne Maior. Aqui a Daphne Maior é uma ilha não habitada, né? Lembra mesmo aqui, ó, o formato de um vulcão, uma cratera de um vulcão, que já parece-me que está extinto, né? E aqui nós temos um pequeno slot aqui que é chamado de Daphne Menor. Então, Daphne Maior e Daphne Menor. Durante 30 anos, este casal de ingleses, pesquisadores ingleses, Peter Grant e Rosalind Grant, eles são da Universidade de Princeton, dos Estados Unidos. Eles ficavam 6 meses nos Estados Unidos, trabalhando, dando aulas, e os outros 6 meses eles iam para Galápagos e ficavam coletando esses animais. Isso foi de 1972 até 2001. 30 anos. E eles descobriram uma coisa que, inclusive, livros best-sellers de divulgação científica foram escritos, né, em cima desse trabalho deles. Trabalho que pouca gente ainda sabe, né, mas eu gostaria de compartilhar, porque durante os dias que eu passei em Galápagos eu tive um contato com isso e pude ver isso, né. Os tentilhões de Darwin, né, os bicos, eles certamente são resultado não apenas de isolamento, não apenas de mutações e seleção natural. Eles são o resultado de mudanças epigenéticas, mecanismos epigenéticos. O que significa isso? Veja bem, eles perceberam o seguinte, em 1976, se não me engano, 76, por exatamente, eles fizeram uma coleta e mediram o bico. Olha, ano a ano eles iam medindo o comprimento do bico, o peso, pesavam os animais, eles colocavam o anelzinho ali na patinha, marcavam, eles batizavam, tinham nomes. É uma história assim, nesse best-seller que eu tive a oportunidade de ler um pouquinho, falando da história desse trabalho deles, eles acabaram realmente assim, criando uma afetividade. E nessa época, houve uma seca muito grande. Olha só que coisa interessante. A partir daí,
Eles anotaram isso, verificaram. Eles começaram a perceber uma mudança, principalmente no comprimento do bico do Geospiza fortis, que geralmente é mais grosso, né? E percebeu que havia uma mudança também nessa espécie aqui, Geospiza scandens. Olha que coisa interessante. Durante 15 anos eles mediram e perceberam que essa mudança foi acontecendo e depois ela se estabilizou de 1986 até o ano 2000. 2001 aproximadamente, quando eles viram. Durante esse período eles perceberam que essas mudanças elas permaneceram constantes e mudaram praticamente em 30 anos, ou menos. Agora, por que isso? Eles atribuíram exatamente essa seca e nessa época eles observaram que 80% dos tentilhões dessas duas espécies tinham morrido. E os animais que sobraram, que sobreviveram, foram exatamente aqueles que tinham o bico mais forte. Mas só que houve uma tendência, devido à mudança na oferta de sementes, começou a mudar e ele começou a ficar mais semelhante ao do Geospiza scandens, mais retilíneo e mais afilado. Aí a conclusão, eles são evolucionistas, né? E eles disseram que assim, que a seleção natural ela é capaz de mudar e levar a mudanças em muito menos tempo do que a gente se sabe. Só que outros pesquisadores perceberam que houve também alguma coisa diferente nesse processo. Eles começaram a perceber, eles pegaram exatamente o genoma desses tentilhões, dessas 13 espécies aí, 13 ou 14 espécies, né, e pegaram dessas duas espécies, compararam, e também verificaram também com o genoma de outras aves. E viram que as regiões que estavam metiladas eram regiões que estavam relacionadas a uma proteína morfogenética do osso, envolvida na formação do bico. Então eles perceberam que a metilação de algumas regiões nesse gene fizeram com que diminuísse a expressão desse gene, que é responsável por essa proteína que faz parte da composição do osso do animal, e isso fez com que houvesse essa alteração. Olha só que coisa interessante, não houve nenhuma coisa nova a não ser uma região que estava desmetilada e que agora passou a ser metilada em função da resposta ao meio ambiente, à falta de alimentos que ele tinha anteriormente. E aí, um autor conclui exatamente dizendo o seguinte, que a herança epigenética transgeracional ela se mostrou um bom modelo para explicar os padrões de expressão gênica que geraram diferenças fenotípicas nos tentilhões e seus descendentes. Porém, tais mudanças potencialmente hereditárias não estão associadas a mutações, recombinações ou qualquer coisa associada à sequência de nucleotídeos, mas simplesmente pela ativação e ou inativação de genes. Então, vamos voltar aqui à nossa cosmovisão criacionista. Veja, você tem mudanças muito rápidas e em resposta a uma mudança no ambiente. O problema é que os evolucionistas atribuem a causalidade primária dessas mudanças reside ainda no meio ambiente. Mas, na realidade, nós estamos falando aqui de sistemas que estão preparados para se comportar e reagir quando encontrar uma determinada situação ecológica particular. Então, a gente percebe claramente aí que existem biosensores, existem sistemas biológicos, genéticos, que foram preparados ou planejados para responder de diferentes maneiras ao ambiente. É isso que eu chamo de uma análise, né, baseada no design, ou no planejamento, no projeto. Então, eu acho que, considerando exatamente a maneira como os organismos reagem às mudanças ambientais, veja, tem mudanças que talvez ainda nem aconteceram, que eles estariam preparados para responder de uma determinada forma. Por isso que eu digo que é exatamente uma análise baseada no design, no planejamento. Então, a causalidade primária aí, dentro da cosmovisão criacionista, recai sobre esses sistemas que foram planejados. Ok? Muito bem. Eu poderia falar de outros exemplos. Tá? Eu vou tentar falar de alguns ligados à nossa espécie, né? Entre os mamíferos, por exemplo, nós sabemos que existem muitos mecanismos epigenéticos aí que já foram descobertos, e principalmente com relação à dieta. A dieta. Eu peguei aqui alguns artigos aqui para mostrar para vocês, só o título para vocês entenderem aqui, olha. Dieta e reprogramação epigenética de diferenças fenotípicas no comportamento. Olha só.
dieta que induziu mudanças epigenéticas e suas implicações para a saúde. Aqui um trabalho feito com camundongo, né, o rato, né, que é o modelo Agouti, um biosensor epigenético para alterações nutricionais e ambientais sobre o epigenoma fetal. Gente, isso é uma coisa interessante. Vocês estão percebendo que boa parte desses trabalhos hoje tem implicações muito grandes para a área de saúde, principalmente na nutrigenômica. Hoje a gente sabe que existe uma associação muito grande sobre o tipo de dieta, a alimentação que nós ingerimos e a regulação dos genes. Eu estou falando aqui de um tema que é um pouco sensível, inclusive para mim, porque a gente pensa que aquilo que a gente come só afeta a gente, né? Mas esses estudos estão mostrando que eles são capazes de alterar e levar ao surgimento de doenças cardiovasculares, obesidade, em descendentes até a terceira ou quarta geração. São alguns estudos mostrando isso. Aquela ideia de que o que a gente come só afeta a gente, na realidade, imagine, a gente sabe que a mulher, durante o período gestacional, a alimentação dela tem uma influência sobre o feto, por isso que ela procura ter esse cuidado, mas a extensão vai muito além. E não fica restrito somente a drogas, a álcool, bebida alcoólica, não. Até mesmo a alimentação, a dieta é capaz de induzir. Veja, deixa eu mostrar para vocês esse caso aqui com os ratinhos, porque fica mais fácil vocês entenderem. Opa, aqui. Vamos voltar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, o amarelo. Esse aqui é o selvagem. Veja, devido à metilação dessa região aqui, ó, rica em ilhas CPG, na região promotora, né? Olha o que acontece. Isso fez com que, dessa região aqui do genoma, isso fez com que saltasse de amarelo, né, para salpicado, né? Um pouquinho malhado aqui. Aqui já é moderadamente, né, malhado, aqui salpicado. E aqui já é pesadamente, né, salpicado. E aqui ele está no modelo Agouti, que é o brown ou marrom, que eles chamam. Por que isso aqui? Isso aqui ocorreu porque eles aumentaram a dieta de uma isoflavona encontrada na soja, que é a genisteína, e isso levou a essas alterações na coloração da pelagem desses animais. Eu estou falando aqui de coloração da pelagem, somente devido a mudanças na dieta. Olha aqui, eu grifei isso aqui para mostrar para vocês. A suplementação na dieta materna, né, com genisteína, 250 miligramas por quilo, né, na dieta. Essa genisteína é a principal isoflavona presente na soja. Isso levou a uma distribuição da cor da pele, do pelo dessa linhagem aqui, AVY/Azinho, né, a prole dessa linhagem, em direção a um pseudo-agouti, que é esse aqui. Vocês estão vendo aqui. Olha como houve uma mudança drástica na coloração da pele somente com a mudança de um componente da dieta que foi oferecida para essas fêmeas aí. Imagine isso agora em seres humanos, que nós também comemos isso, viu? Isso também está presente na nossa dieta. Então, existem muitas características que a gente interpreta como sendo características adaptativas, procurando sempre enquadrá-las dentro de um modelo selecionista, mas quem sabe isso esteja relacionado mais a mecanismos epigenéticos, né? E isso pode realmente levar a uma mudança no fenótipo em muito menor tempo do que a gente imagina, e isso também pode se prolongar e passar através das gerações de uma maneira mais extensa, né, do que a gente admite. Porque não há mudanças genéticas, e sim epigenéticas. Mas essas mudanças fenotípicas, elas são sim transmitidas para as gerações seguintes. Veja bem, falando em humanos, né, tem alguns estudos clássicos. Por exemplo, na Suécia, durante a Segunda Guerra Mundial, na Suécia e na Holanda, algumas populações foram privadas de alimento. Vocês sabem que na guerra não sobra comida, né? E essas populações ficaram sofrendo, né? Ficaram sem comer. Olha o que aconteceu. Eles acompanharam ao longo de gerações, e hoje, recentemente, eles mostraram exatamente que as pessoas que são descendentes dessa comunidade, elas têm menos problemas cardiovasculares, diabetes. Estudaram um outro grupo de pessoas em que o pai era fumante, e os efeitos chegavam até a terceira geração. Problemas cardíacos.
e diminuição do tamanho do corpo e do peso. Então, esses estudos mostrando como que a epigenética tem implicações principalmente para a área de saúde, no campo da nutrição humana. Então, hoje a gente sabe muito disso. Olha, tem um estudo que eu gostaria de compartilhar para vocês, e agora me lembrei, são tantos, infelizmente não dá para eu falar aqui. Mas até o comportamento. Eles perceberam, por exemplo, que em ratos, um dia antes dos ratinhos nascerem, é claro, eles sacrificam isso, né, isolam o DNA e fazem o estudo para avaliar o epigenoma, e eles percebem, por exemplo, uma região promotora de alguns genes que são responsáveis pela expressão de um receptor para glicocorticoides. Isso você encontra principalmente no cérebro, né? E tanto em ratinhos quanto em seres humanos, né? Mas no caso dos ratinhos dá para a gente acompanhar isso melhor. E eles perceberam o seguinte, que no primeiro dia antes de nascer, eles estavam desmetilados. Um dia depois do nascimento, estavam todos marcados. Ou seja, há uma inativação devido à metilação desses genes que são responsáveis pela expressão desse receptor para os hormônios glicocorticoides. Só que tem um detalhe. A fêmea, a mãe, ela tem o hábito de lamber esses filhotes quando eles nascem. Isso é um mecanismo, esse contato faz. Então, essa lambida é crucial para que esses biosensores, no caso, esse sistema aqui, seja desmetilado e haja a expressão desses receptores para os glicocorticoides no cérebro desses bebês. Pararam para pensar nisso? Veja, esse é um hormônio que está muito responsável à questão do estresse, né? Pessoas que têm esse hormônio, eles acabam reagindo melhor à questão do estresse e problemas geralmente que levam ao sofrimento, à dor. Veja, esses animais aqui, aqueles que não tiveram contato com a fêmea nesses primeiros dias, que não receberam esse carinho, eles simplesmente permaneceram metilados e quando se tornaram adultos mais depressivos. Até o comportamento, a maneira como nós reagimos, veja como isso está intimamente associada, né, a essa interação do nosso genoma com os nossos hábitos, inclusive hábitos alimentares. Bom, estou falando isso porque isso é importante para nós sabermos aqui, mas vamos caminhar para o final. Uma análise baseada no design torna mais clara a compreensão da adaptação. Eu quero aqui mostrar em 6 tópicos o que esse autor criacionista que eu mencionei anteriormente, que ele usa, fala como é que a gente pode usar esse sistema epigenético transgeracional, essa plasticidade fenotípica, como que ele pode se encaixar dentro de uma cosmovisão criacionista. Vejamos aqui. Um investigador, ele começaria a partir da pergunta dirigida a si mesmo. Como ele planejaria ou construiria todos os recursos para o objeto desejado? Se o designer não consegue projetar alguma capacidade para o objeto, ele será totalmente perdido. A clareza ela é reforçada por essa atividade, uma vez que obriga o pesquisador a pensar em cada parte essencial de um processo e não omitir explicações sobre os principais componentes de causalidade da entidade. Designers, eles fazem planos para entidades distintas que delimitam as fronteiras definitivas do self, daquilo que é próprio do organismo, do não-self. Se a finalidade da entidade é trabalhar em conjunto com outras entidades ou condições inanimadas, outros sistemas, a capacidade deve ser concebida dentro de cada entidade distinta. Assim, o designer deve programar para cada entidade a lógica. Se a condição externa X ocorrer, então a resposta interna Z aparecerá. É uma linguagem matemática aqui, tá? Definindo os parâmetros específicos da entidade para que iniciem suas próprias funções internas. Um exemplo disso são os airbags que nós temos nos automóveis. Eu espero que a gente nunca precise usar o airbag aqui. Se alguém já usou, sabe como ele é importante, né? Mas qual a importância de um airbag para o funcionamento de um carro? Nenhuma. No entanto, ele está ali porque ele tem uma finalidade. Né? No momento em que uma determinada condição sinistra ocorrer, ele deverá responder de tal forma para que isso leve à proteção das pessoas que estão dentro do veículo. Então, nós temos inúmeros sistemas biológicos que funcionam dessa forma. Ou seja, eles estão muito mais coerentes com essa visão baseada numa análise de design do que numa visão puramente selecionista, né? Se um designer deseja que uma entidade tenha a capacidade
se adaptar às condições externas, veja bem, ele deve construir essas capacidades para a entidade que lhe permitem se autoajustar. Assim, não é realmente possível ter uma entidade moldada por seu ambiente, uma vez que qualquer mecanismo que permita essa moldagem deve ser concebido para a entidade antes do tempo. Analogias que têm equivalência de identificação entre as peças que são feitas pelo homem e os seres vivos são características da análise baseada no design ou no planejamento. Esse realismo traz clareza para as descrições de função, comparando partes tangíveis, processos, etc. Então, isso dá a figura, a analogia de um engenheiro, né, está muito bem relacionada com isso. Agora, em termos de atribuição exata da causalidade, a análise baseada no design ou no planejamento é livre de antropomorfismos ou metáforas para as coisas irreais, analogias em que as peças correlacionadas não são equivalentes. E por último, esse autor nos diz: designers não dependem de qualquer transferência de informação de condições externas e inanimadas para a entidade planejada. Coisas inanimadas não possuem informações em si mesmas e não podem transferi-las. Eu quero concluir falando de um exemplo da Bíblia, tá certo? Epigenética, uma epigenética de 3.000 anos. Né? Que exemplo é esse? Eu quero pegar aquele exemplo das ovelhas de Jacó, né? De Labão. Vocês conhecem um pouco a história? Quem não sabe pode ler depois no livro de Gênesis, né? No capítulo 29, 30, 31, vocês vão ter uma ideia do contexto. Mas eu estou pegando esses 3 versos aqui, Gênesis 30, 37 a 39. Quando Jacó, depois de ter feito um acordo com o seu sogro Labão, de ficar com as vacas, com o gado, com as ovelhas, as cabras, salpicadas, listradas e malhadas, ele ficaria com isso como seu salário. E o seu sogro ficaria com o resto do rebanho. O que foi que Labão fez? Pediu que os filhos pegassem aquilo que seria o pagamento, né, o gado salpicado, listrado, malhado de Jacó, e pediu que levasse para bem longe. A Bíblia fala 3 dias de distância, para que ele não tivesse contato. Jacó foi mais uma vez enganado pelo seu sogro. E olha só o que aconteceu. Então tomou Jacó, olha o que ele resolveu fazer depois disso. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou delas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinham descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então, a ideia, parece que quando a gente lê isso aqui à primeira vista, Jacó está descascando as varas, e quando o gado vinha beber água, as fêmeas, ao olharem para aquelas listras que foram criadas por ele, os filhotes nasciam listrados, salpicados. Olha, eu já procurei, inclusive, explicar isso nas minhas aulas de ciência e religião, com base naquele raciocínio da teoria sintética da evolução. Porque existem trabalhos mostrando que essas características, algumas delas são condicionadas por um par de alelos, funciona de maneira autossômica recessiva. Então, poderia sim surgir, a partir de um gado, né, com a pelagem lisa, animais salpicados, listrados e malhados. Mas aqui, parece que a gente está achando que Jacó está refletindo uma visão equivocada da época, de que o fato da fêmea, quando está grávida, ver alguma coisa, essa impressão passava ou marcava o feto. Na realidade, o fato de nós agora conhecermos os mecanismos epigenéticos nos faz olhar para esse texto de uma outra forma. Porque se nós olharmos o original em hebraico, o português não mostra muito bem isso, a tradução em português. Mas essa tradução que eu trouxe para vocês já dá uma ideia mais ou menos. Ele tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água. Ou seja, ele descascava igual aos seringueiros fazem com o látex, né, a seringa lá na região norte. E alguma substância, provavelmente refletindo o conhecimento da época, era colocada na água e esse gado bebia. E a mudança, né, a dieta, bebendo água com essa substância, isso fez com que houvesse uma mudança nesses animais. E é claro, Jacó não era bobo, ele separava os animais e não deixava mais eles se cruzarem com os outros. Houve uma seleção aí também. Mas às vezes a gente interpreta isso aqui, achando que isso aqui, a Bíblia, não existe esse negócio. Tem
um autor criacionista, já falecido, chamado Frank Lewis Marsh. Ele escreveu um livro, acho que foi o primeiro livro de criacionismo traduzido para o português pela Casa Publicadora Brasileira, a editora adventista, né? Em 1954. Esse livro vai ser relançado agora pela Sociedade Criacionista Brasileira, já está no prelo. Esse autor aqui, Frank Lewis Marsh, um grande criacionista, nas páginas 338 a 345, ele dá uma atenção especial para esse caso aí das ovelhas de Jacó. E é bom que vocês depois, aqueles que puderem realmente ler, vocês vão perceber algumas explicações que ele dá com base no conhecimento científico da época, que era o quê? A teoria sintética da evolução. Veja aqui o que é que ele diz. Eu peguei 2 textos aí deste livro, deste capítulo, para mostrar para vocês. Olha o que é que Frank Lewis Marsh diz. Produzir marcas na prole, da maneira como que Jacó achou que estava fazendo nos rebanhos de Labão, é completamente impossível. Na placenta e no cordão umbilical, que constituem a única conexão entre a mãe e o feto, não há nervos. Assim, isso aqui, ele cita as referências, os artigos científicos. Eu não estou mostrando isso aqui, mas ele cita textos, artigos científicos da época. Assim, não existe absolutamente nenhum mecanismo pelo qual a mãe possa marcar sua prole. Olha só, não existe nenhum mecanismo pelo qual a mãe possa marcar a sua prole, da maneira como Jacó pensava estar produzindo as marcas. E ele continua falando, as escrituras ensinam que essas marcas entre os rebanhos domésticos são resultado de fatores hereditários em ambos os pais que atuam segundo os princípios das leis de Mendel. Talvez não seja isso. Talvez sejam mecanismos epigenéticos que estejam envolvidos aí. E que eles não se devem a impressões recebidas pela mãe. Uma leitura imparcial da passagem mostra assim que esse incidente contido nas escrituras, e que é tão frequentemente citado como prova de que a Bíblia é um livro de fábulas, na verdade é uma das importantes razões para se crer que ela é de fato uma obra inspirada. Bom, eu vou fazer as minhas considerações finais, mais 5 minutos eu vou concluir, e eu quero compartilhar com vocês 2 ideias principais. Poderíamos falar outras, mas 2. Uma é a própria ideia do criacionismo científico. Eu sei que eu estou falando aqui para uma plateia de criacionistas, né? Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que são criacionistas, mas às vezes a gente se depara com uma questão, né? O criacionismo, ele é científico? Às vezes alguém faz essa pergunta para mim, né? Falar da Bíblia, eu creio na Bíblia, porque o que é o criacionismo? Eu entendo que o criacionismo é uma tentativa de você integrar o conhecimento científico com o texto bíblico, certo? Mas, veja bem, existem certas coisas na Bíblia que a gente às vezes fica limitado, né? Porque a gente não tem como experimentar isso, fazer experiências, pesquisas. Tem muitas hipóteses boas na Bíblia que podem ser testadas, eu acredito nisso, mas às vezes nós nos deparamos com essa questão, porque os evolucionistas, os naturalistas filosóficos acham que se você tem uma crença religiosa, isso aí não pode ser científico. Então, se alguém me pergunta, o criacionismo é científico, Wellington? Eu digo, depende do que você entende por ciência. Porque se a gente achar que ciência não tem algum elemento metafísico envolvido, está equivocado também, tem uma visão muito ingênua, né? Mas eu quero me dirigir especialmente para os criacionistas que também acham que a ciência vai provar tudo aquilo que está na Bíblia, ou ainda pensam assim. A gente precisa entender que quando a gente pega um texto bíblico, como esse aqui, Frank Lewis Marsh, há décadas atrás, ele procurou harmonizar isso com o conhecimento científico da época e não tinha problema nenhum para ele. Mas agora o conhecimento científico muda. E nós podemos olhar a Bíblia, esse texto que eu mostrei para vocês, de uma outra forma, porque no original ele permite essa tradução, de que de fato o gado vinha, olhava, mas ele também bebia da água, que continha aquela substância. Então provavelmente é um conhecimento da época que se perdeu, que nós não temos mais. Mas é muito mais próximo daquilo que nós estamos vivendo. Nas últimas pesquisas mostram, né, como que a alimentação pode influenciar em mecanismos epigenéticos, né? Aí, imagine um criacionista que acaba estabelecendo uma teoria. Diante disso, se houver uma mudança, ele pode se sentir até incomodado e não quer. A gente não pode transformar o criacionismo em uma verdade absoluta, né? Uma coisa que a gente precisa entender que isso daqui não é um dogma, uma crença, não é uma verdade absoluta. Então, se nós queremos realmente fazer essa integração entre a ciência e a Bíblia, a gente precisa ter essa humildade e saber que às vezes a gente tem que mudar. Mudar não significa que eu tenha que subordinar a Bíblia sempre ao conhecimento científico. Não é isso. A gente simplesmente vai olhar a Bíblia de uma forma mais atenta,
de uma forma que nós não olhávamos antes, e a gente vai tentar realmente ver se é possível fazer essa harmonia. Se não der, a Bíblia é o nosso paradigma. Como criacionistas, eu entendo assim. Mas lembre-se que nem sempre, quando você é um criacionista científico, você não pode simplesmente achar que as suas ideias elas vão ser eternas. Elas podem ser mudadas, senão nós vamos ter que mudar o próprio conceito do que é científico. Não é verdade? Muito bem, essa é a minha principal lição. E a última lição que eu quero realmente tirar, a última consideração, é para mim. Porque eu me incomodava com isso, né? Eu achava que aquilo que eu comia, a minha alimentação, dizia respeito a mim somente. Mas veja como nós não somos totalmente, vamos dizer assim, como é que eu diria? A questão do livre-arbítrio, né? A responsabilidade moral que nós temos, ela não se estende a nós, ela se estende aos nossos descendentes. Aquilo que eu como pode influenciar os meus netos, a saúde dos meus netos. Quando eu parei para pensar nisso, eu tenho que refletir. Eu não quero aqui fazer apologia a nenhum tipo de dieta ou a vegetarianismo. Hoje, a ciência mostra que realmente a alimentação saudável, a alimentação com base em frutas, legumes, é a melhor para a nossa saúde. Mas lembre-se, às vezes nós não queremos exatamente mudar porque por causa de um orgulho, a gente acha que isso só afeta a gente. Não. Na realidade, nós temos uma responsabilidade. Nós não somos responsáveis. O nosso corpo não é só nosso. Ele é de Deus, né? É o templo do Espírito Santo. E a gente precisa realmente usar isso da melhor forma, não só para nós glorificarmos ao Criador, mas para as próximas gerações que virão. Então, esta é a grande lição que eu tirei dessa palestra, desse estudo que eu fiz. E para terminar, eu quero mostrar para vocês a epigenética como novo diretor de um filme, né? Vocês sabem que existe no filme as atrizes, né, os atores, né, existe o roteiro e existe o diretor, não é isso? Então veja, eu fiz essa analogia e quero concluir com esse texto aqui. No filme chamado Vida, as células são as atrizes, que seguem o roteiro descrito na complexa molécula do DNA. E a epigenética pode ser comparada a quem? Ao diretor do filme. Às vezes um diretor diferente de outro pode pegar o mesmo roteiro, os mesmos atores fazendo um filme completamente diferente. É isso que a epigenética faz conosco, né? Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe vocês. Agradecemos ao Dr. Wellington Silva pela disponibilidade de estar aqui com a gente e o Numar SB de entrega esse certificado em agradecimento. Obrigada e volte mais vezes. Obrigado. É uma oportunidade única da gente aprender um pouco mais sobre esse tema. Obrigada. Gostaríamos de reforçar que os internautas podem encontrar o Numar SB através de vários meios de comunicação. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse o nosso site numar.sb.org.br. O Numar SB convida todos também para, na próxima semana, uma outra palestra sobre criacionismo e evolucionismo, promovido pelo Diálogo sobre as Origens, que é uma oficina em parceria com a comunidade Nova Morada. O Numar SB agradece o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira e da Associação Norte Paranaense da IAGE. Não perca a palestra. Até lá. Obrigada.